Boa, vamos falar do pacote Isso a anticrime, gente pode então. conversar, porque aí é o legislativo. Por que tu acha que o pacote anticrime que só tem anticrime o nome? Pois é, porque eu acho que veio, por exemplo, com essa história de afrouxa muito, entendeu? Começa a afrouxar, começa a deixar quem deveria estar preso solto, começa a modificar a lei, começa a ter choque entre lei, por exemplo, esse artigo 20 da Lei Maria da Penha é só um exemplo. Que ele poderia ter revogado ali, assim como revogou vários dispositivos, inclusive do Código Penal, do Código de Processo Penal, falando sobre a prisão cautelar. Então, você não cria um sistema uno, um sistema homogêneo, porque acaba que cada dispositivo legal, ele acaba um se chocando com o outro, como se fossem coisas esparsas e que tem que ser apreciadas e aplicadas de forma conjunta. Então, quando eu falo essa história do advogado aqui, eu acho que é interessante sempre falar que os advogados eles não são adversários do juiz. Às vezes a gente percebe uma postura muito combativa dos advogados, mas o lance é o seguinte, cada um está fazendo o seu ali. O advogado, ele está fazendo o dele, que é defender o cliente dele e querer desacreditar a minha vítima. Ele pode fazer isso, show. Desde que ele não me desrespeite a vítima, que ele não humilhe a vítima, que ele não desqualifique a vítima, que foi o que a gente viu no julgamento em Santa Catarina, que deu origem à chamada Lei Mariana Ferrer, né? E que o juiz devia ter estopado ali naquele momento aquele tipo de argumentação, com que roupa que ela tava. Olha essa foto dela no Instagram. Igor, olha só, se uma mulher tem um carro roubado, tá? Qual é a primeira pergunta que costuma se fazer essa mulher? Vem cá, o que a senhora estava fazendo naquele local ermo sozinha? Essa é a pergunta que a mulher ouve, se ela tem um carro roubado. Agora, o que isso tem a ver? Isso aí é o julgamento e em relação ao comportamento da mulher, o controle. Aquilo não tem nada a ver com o furto ou roubo que porventura ela tenha sofrido. Então, a gente tem que policiar, e nós temos instrumentos, já tínhamos antes da Lei Mariana Ferrer, tá? Para evitar, para brecar esse tipo de pergunta. Então, o advogado está ali, está indeferida a sua pergunta, doutor, porque o senhor está querendo desqualificar, e não tem nada a ver. Toma remédio, estava bêbada. Não quero saber. Isso não dá uma carta branca para alguém fazer, para o cara agredir, para o cara estuprar, para o cara se aproveitar de uma situação de vulnerabilidade. Então, aí eu breco a pergunta do advogado, não é porque eu sou contra o advogado e sou a favor da vítima, é porque ali tem que ter um respeito. E cabe a mim primar por esse respeito, primar por o caso em julgamento é aquele que está ali. Então, as perguntas têm que ser as perguntas que estão ali. Infelizmente, muitas vezes eu tenho que dizer para os advogados e para as partes, olha, eu não estou aqui para solucionar o problema da relação pessoal de cada um de vocês. Eu sou só a juíza, eu não sou a deusa. Né? Eu não tenho poder de decidir isso e, às vezes, o negócio fica maçante. Entendeu? O que eu vejo, infelizmente, é que a gente está convivendo com muito desequilíbrio. Né? As pessoas estão em desequilíbrio e isso se reflete assim na minha cara. Esse desequilíbrio, tanto de uma parte quanto de outra, é extremamente usual na violência doméstica. Então, a gente tem que pautar as perguntas para que não haja o desrespeito, para que não se aproveite da condição da mulher para sobrepujá-la, para colocar ela em situação de mais vulnerabilidade e para não revitimizá-la. Porque ela já está ali sendo revitimizada. Pô, a mulher que entra numa sala de audiência, cara, ela já entra ali numa situação de reviver um pedaço ruim que ela passou, em regra. Então, o juiz tem que controlar isso. O que exatamente diz na Lei Mariana Ferrer? Ela fala exatamente sobre o tratamento que deve ser dado à vítima. Né? E isso já existia no artigo 10A da Lei Maria da Penha. Já existia no sentido... Por que a gente precisava, então, de uma outra lei para isso? Pois é, uma boa pergunta. Não precisava. Para mim, não precisava necessariamente. Talvez, apesar de que na Lei Maria da Penha a gente aplica mais nas questões da violência doméstica. Mas eu nunca deixei... Porque, por exemplo, o comportamento da vítima, como ela é na vida pessoal dela, aquilo que ela posta nas redes sociais, não diz respeito àquele crime que está sendo julgado ali. Então, qualquer pergunta que não tenha a ver com aquele crime, o juiz já tem poder de indeferir, tá lá no CPP. Eu acho a Lei Maria da Ferrer importante? Sim, eu acho ela importante para ver se param de deixar
que aquilo ali aconteça. E, Igor, a gente só tomou conhecimento daquilo ali por causa da pandemia, por causa da audiência sendo feita virtualmente, por causa da menina ter filmado ali, ter gravado aquela audiência que ela estava participando, porque senão o grande público nunca saberia daquilo que se passa, infelizmente, cotidianamente, se o juiz deixar dentro de uma sala de audiência. É que aquilo ali foi uma situação muito absurda. Que Foi eu punk. não consigo, nunca conversei com ninguém que achou legal aquilo ali, ou justo, sabe? Aquilo foi muito bizarro mesmo. Bom, essa lei que foi criada com o nome dela, eu acho que ajuda a reforçar a ideia de que não se deve fazer isso em primeiro lugar, né? Talvez. Mas não sei realmente se era necessária. Mas vou te falar, a lei é uma reação quase gutural à violência explícita daquela situação. Agora, no fim, as audiências virtuais, elas funcionam como o pardal do trânsito que a gente falou lá atrás, né? O pardalzinho, como é que chama? No Rio a gente fala pardal, né? É pardal. O radar aqui fotográfico que fica ali no cruzamento para, pumba, grampear todo mundo que passa no sinal vermelho. O que acontece? Você está numa sala de audiência, ninguém está vendo. E as pessoas estão acostumadas com isso. Quando vem a pandemia, e a Lu falou muito bem, quando vem a pandemia e vem as audiências virtuais, aquilo está sendo filmado. Está sendo filmado. Só que o nosso cérebro não está acostumado com isso. Quer ver quem se vale disso muito bem? No melhor sentido do mundo, o flow. A tua conversa é uma conversa de bar. Inclusive tem uma mesa, agora a mesa é uma mesa de bar. Aqui tem muito chique. Pessoas... Chiquérrimo, né? Chique. Porra, tem charuto. demais. Chique, tem tudo, tem não é até só bar, isso. tem Tem um bar barmenda. ali, cara. É que o bar não aparece pra galera, né? Mas tem um Depois bar a gente ali. tinha que consertar essa porra, Jean. Ô Jean, Eu vou consertar tem essa que fazer, porra. tem que mostrar de vez em quando, assim. É. Se tiver uma câmera aqui, vai mostrar ali atrás. Quando alguém botar dinheiro no bar ali, uma marca, não sei o que, eu boto uma câmera lá. Isso. Demorou, isso aí. Isso. Exatamente. É isso. Então, assim, o cara tá aqui, ele tá vendo isso aqui. Ele não tá vendo que 1 milhão de pessoas vão ver essa parada depois. E assim funciona o nosso cérebro. Tem uma frase de um neurocientista, a frase é em inglês, mas eu vou falar a frase em português. Só existe aquilo que você está vendo para o teu cérebro. Pelo menos no sistema 1, no impulsivo. Então ali, Lu, a gente viu, mas o cara estava se comportando como se ninguém estivesse vendo. Por isso que eu adoro a ideia do sorria você está sendo filmado. Para lembrar o sujeito que as pessoas estão vendo. Com o tempo, as pessoas vão se lembrar, né? Puta, eu tô numa audiência Virtual. filmada. Virtual, filmada. Tudo sendo filmado. E não foi só esse caso, né? Tem outras situações de posturas não adequadas. A gente viu um monte, aí virou meme. E isso vale mais do que a lei. A Esse que é gente meu ponto. virou meme. E por quê? Porque a punição é imediata. Exatamente. A gente viu. Porque a gente você viu vai virar isso meme. Tanto Exato. do lado, tanto do advogado, todos fazendo audiência de camisa com terno e nu pra baixo, que filmou a câmera com o cara nu. A gente viu o caso de até mulher de desembargador sentando no colo dele durante a audiência, porque você esquece que está sendo filmado. Então a pandemia, ela deu um choque de realidade. Eu confesso que já tinha passado por isso no documentário, né? Que eu tinha tido essa experiência de ter as minhas audiências filmadas e depois observar o grande público vendo e, obviamente, me julgando, né? Porque quando você se coloca nessa situação, você tá ali com a cara tapa, né? Então, isso eu acho que é um aspecto positivo. Muito porque positivo. eu acho que é importante a população saber o que o juiz faz. A população tá próximo do juiz. É por isso que eu faço as lives. É por isso que eu tenho o Instagram. O Instagram começou na pandemia, justamente para alertar as mulheres que a violência doméstica aumentou demais durante a pandemia. Elas não tinham canais para denunciar. Então, o meu Instagram começou com esse objetivo. É muito importante de aproximar o judiciário da população. O juiz não é um ser intocável, até porque eu tenho a opinião que na hora que a gente morre, vai todo mundo pro mesmo buraco. Todo mundo vai virar pó. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Né? Eu só fiz um concurso e passei. Um concurso que qualquer um pode fazer.
E pode passar, é só estudar e não desistir. E que Pô, tenha se feito até a- eu passei, E que tenha irmão. feito a prova pra faculdade, tenha passado na faculdade, tenha terminado a faculdade. Não é qualquer um. É. Por isso que precisam de ações afirmativas aí também, aliás, inclusive. Sim. Mas sim, é só um trabalho, né?